Olá a todos. Na aula passada, nós começamos o primeiro tópico de Física 1 com o sistema de unidades. Introduzimos ali as grandezas que a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso de Mecânica, que é o curso de Física 1. E vimos como fazer mudança de unidade através dos fatores de conversão. Agora, o nosso próximo tópico é o movimento retilíneo, que é o primeiro tópico da cinemática. Esse capítulo, basicamente, então, é dedicado a compreender a natureza do movimento. E a definição mais simples aqui da cinemática é essa: classificação e comparação do movimento. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, agora vai ser a introdução das variáveis lineares de movimento. E, como é de praxe, a primeira variável é posição linear. Tá certo? Aqui, como vocês podem ver, eu tracei um referencial, onde o nosso eixo X é horizontal, eixo Y aqui é o eixo vertical, e o eixo Z seria o eixo que estaria saindo do plano do vídeo, tá certo? Seria o eixo da terceira dimensão. Quando nós estamos dizendo que um corpo está na posição 2, ao longo desse eixo horizontal, que nós estamos considerando o X, X dado em metros, significa que o corpo está na posição X igual a 2 metros, tá certo? A origem do nosso referencial aqui numa dimensão é o zero, e o sentido aqui para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Quando você for olhar para o eixo Y, para cima vai ser positivo, para baixo vai ser negativo. Tá? E quando você for olhar para o eixo Z, para fora do plano do vídeo vai ser positivo, para dentro vai ser negativo. Tá, ok? Então aqui nós temos a primeira variável representada ao longo desse eixo aqui, eixo X, dado em metros, X igual a 2 metros, tá certo? A partícula está aqui. A próxima variável é deslocamento. Se uma partícula inicialmente está posicionada na posição menos 2, para o nosso referencial aqui, ao longo do eixo X, esse eixo horizontal, X dado em metros, se ela está na posição menos 2 e num tempo subsequente ela está na posição 2, significa que essa partícula, ou esse corpo, sofreu um deslocamento. O deslocamento será a variação, x final menos x inicial, ou seja, posição final menos posição inicial. Aqui eu escrevi de duas formas diferentes. Alguns livros acabam usando, para a posição inicial, o símbolo de inicial acaba usando zero e o final acaba usando nada. Ou também alguns livros usam o símbolo I para inicial e F para o final, tá certo? Usem aquela que vocês se sentirem mais confortáveis, tá certo? Então, variação de x seria o deslocamento, x final menos x inicial, tá ok? Para esse exemplo que nós fizemos aqui, então, como vocês podem ver, se a partícula inicialmente está na posição menos 2 e se deslocou para 2, significa que o deslocamento foi 4. E isso porque, olha só, x0 igual a 2, menos 2, desculpa, e x final igual a 2. Delta x, então, vai ser o final menos o inicial, 2 menos 2, que dá 4. Então, o deslocamento foi 4 metros. Ok? A próxima variável linear de movimento é a velocidade média. Tá? Alguns livros usam a velocidade média com esse símbolo aqui, tá? Outros apenas um V com traço, tá certo? No geral, eu tenho visto mais dessa forma, mas também já vi alguns dessa forma, ok? Usem aquela também que vocês se sentirem mais confortáveis. A velocidade média seria o deslocamento pelo tempo, ΔX por ΔT. Tá? ΔX, então, x final menos x inicial, e o ΔT, t final menos t inicial. No sistema internacional, a unidade de medida para velocidade é dada por metros por segundo. Ok? Nós vimos para deslocamento e para tempo na aula passada. X é dado em metros e tempo é dado em segundos. Aqui nós temos um gráfico de uma partícula, um corpo, se deslocando ao longo do eixo X, variando com o tempo dessa forma, como vocês estão vendo aqui, e é representado por essa linha preta, nesse gráfico. No caso, essa linha preta aqui, ela é, na verdade, a função de X variando com o tempo, tá certo? Vamos dizer que seja uma função qualquer. E você tem interesse em determinar a velocidade média dessa partícula, do deslocamento da posição inicial menos 4 para a posição final
2. Nesse caso, nós podemos ver por esse gráfico que quando a partícula estava na posição menos 4, ela estava no tempo t igual a 2. E na posição 2, 2 metros aqui, ela estava no tempo t igual a 5 segundos. Então, nosso deslocamento vai ser a posição final menos a posição inicial, pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, nós temos ali 2 menos 4, sobre 5 menos 2, que está aqui. Então, aqui fica 6 por 3, e isso igual a 2 metros por segundo. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a velocidade média, dessa partícula, que também agora aqui é representada por essa linha tracejada em azul, que vocês estão vendo aqui, passando por esses dois pontos aqui, onde isso representa o ponto inicial, no tempo t igual a 2, e o ponto final no tempo t igual a 5. Tá ok? Vamos fazer um exemplo para reforçar esses conceitos. Nesse caso, nós temos o seguinte: um motorista dirige um veículo numa rodovia retilínea a 70 km por hora. Após rodar 8 km, o veículo para por falta de gasolina. O motorista caminha 2 km adiante até o posto de abastecimento mais próximo, em 27 minutos, que dá 0,45 horas. E ele pede a vocês qual a velocidade média do motorista desde o instante da partida do veículo até chegar ao posto, e pede para que vocês obtenham uma resposta de forma numérica e graficamente. Então, nós temos aqui o nosso referencial, representado ao longo desse eixo x aqui, x dado agora em quilômetros, Vamos trabalhar com quilômetros e horas. Podíamos passar, se quiséssemos, pelo sistema internacional, mas vou fazer em quilômetros por hora, que também é uma velocidade com uma unidade que é mais comum. Então, aqui está a posição inicial, aqui está o ponto 8 km, quando o carro para, por falta de gasolinas, e como ele andou mais 2 km, então mais 2 km estaria aqui na posição 10, tá certo? E ele está pedindo para você então encontrar a velocidade média do motorista, tanto numericamente como graficamente. Vamos, no primeiro momento, fazer isso numericamente. Eu tenho então V1, que é a velocidade média do motorista quando ele está dirigindo, na velocidade de 70 km por hora. E ele percorreu essa velocidade nessa distância aqui, até o 8 km, certo? Bom, precisamos então fazer o quê? Encontrar o tempo que ele gasta para percorrer esses 8 km, e somar ao tempo que ele gastou para andar aos 2 km quando ele estava a pé. E assim nós teremos o tempo total, e aí temos a distância total, bastaria usar a expressão que nós aprendemos ali para a velocidade média. Então vamos lá. Temos aí a velocidade 1, que é do primeiro trecho aqui que ele está dirigindo, o motorista está dirigindo. V1 é igual a ΔX1 sobre ΔT1. Então, ΔX1 vai ser 8 km, ΔT1 é o que nós queremos encontrar, já que sabemos a velocidade V1. Então, isolo o ΔT1. Então, ΔT1 é ΔX1 por V1. ΔX nós conhecemos e o V1 nós conhecemos. O resultado para o ΔT1 é 0,114 horas. Agora que nós temos o tempo que o motorista estava andando com o carro funcionando, vamos somar ao tempo quando ele estava a pé. Então, ΔT total é ΔT1 mais ΔT2, que é 0,564 horas. Temos o tempo total, o ΔX total é a posição final menos a inicial, que é 10 km. Então, agora podemos encontrar a velocidade média resultante. A velocidade média vai ser o ΔX total pelo ΔT total, 10 km sobre 0,564 horas. Então, nossa velocidade média é 18 km por hora. Então, esse aqui é o resultado numérico. Agora vamos obter o resultado gráfico. E o resultado gráfico é bem simples de traçar. Olha só, temos aqui o eixo vertical, representado pelo x, que é dado em quilômetros, e o eixo horizontal, que é o t, dado em horas. Tá? Então, a primeira parte do gráfico é no tempo em que o motorista está dirigindo. Ele faz isso no tempo de 0,114 horas. Ele percorre 8 km, correto? Então, o primeiro gráfico nosso é essa linha azul,
aqui que vai subindo linearmente, né? Já que ele sai aqui do zero, né? No tempo t igual a zero o carro estava aqui, e no tempo t igual a 0,114 ele estava aqui. Então temos esse primeiro ponto, então temos essa primeira parte do gráfico. A segunda parte do gráfico é quando o motorista está caminhando, então ele percorre 2 km, né? Do quilômetro 8 até o quilômetro 10, e ele faz isso no intervalo de tempo que nós havíamos visto aqui de 0,45 horas. Então, 0,114 mais 0,45 horas dá 0,564, que está aqui. Então, esse trecho aqui, o motorista fez caminhando, tá certo? E a velocidade média, né, ela é representada por essa linha preta, né, desde a origem aqui, quando o cronômetro começou e o motorista começou a andar, né, até o ponto final, quando ele chegou no posto. Tá? Então temos essa linha aqui representando aqui a velocidade média, né, de forma gráfica. Tá ok? Bom, vimos a velocidade média, né? Agora a nossa próxima variável linear de movimento é a velocidade instantânea, que, como o próprio nome sugere, será a velocidade em um determinado instante de tempo de interesse. Tá? A expressão para velocidade seria V ΔX por ΔT. A questão é que agora, como nós queremos uma velocidade em um determinado tempo, num tempo específico, nós vamos tomar o limite desse ΔT tendendo a zero. Ou seja, nesse caso, você tem o ΔX escrito assim. O seu x final vai ser o x no seu tempo t, mais uma variação, menos o x no tempo t, né, sobre ΔT. Essa expressão, do jeito que ela está escrita aqui, pode ser escrita na forma de um operador diferencial d de dt, né, como vocês estão vendo nessa equação. Então temos agora o nosso v como dx dt, derivada de x em relação ao tempo. Tá? Nós vamos agora trabalhar com o conceito de derivada. Para entender como trabalhar com o conceito de derivada, eu vou explicar primeiro como funciona usando a fórmula de limite, depois eu vou mostrar isso graficamente para vocês, tá? E depois eu vou mostrar como trabalhar apenas com o operador, que é o que nós vamos usar daqui para frente. Então, nesse caso, imagine uma função de x variando com o tempo dessa forma aqui. Então, nosso x de t é igual a 5t² mais 10. E vocês têm o interesse em determinar qual é a velocidade, né, no tempo t igual a 2 segundos. Né? Como encontrar essa velocidade? Nós vamos usar, então, essa equação aqui. Então, nosso v vai ser o limite de ΔT tendendo a zero, né, da variação da posição, né, em relação à variação do tempo. Então nós temos o nosso x final menos o x inicial, né, representado pelo o x final, x de t mais ΔT, né, e o x inicial menos x de t apenas. Então vamos lá. O nosso x de t é 5t² mais 10. Agora, o nosso x t mais ΔT, né, onde tem t nessa função, você vai substituir por t mais ΔT. Então, o nosso x de t mais ΔT vai ser igual a 5t mais ΔT ao quadrado mais 10. Tá certo? Então, nós vamos substituir essas duas equações, né, que temos aqui, nessa primeira aqui. Então, agora nós temos que a nossa velocidade, né, o limite de ΔT tendendo a zero, ficou 5t mais ΔT ao quadrado mais 10 menos 5t² mais 10. Esse menos aqui, com esse menos fica menos 10, e esse, então, menos 10 simplifica com esse 10. Vamos abrir agora esse termo, né? Vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficará 5t² mais 10t ΔT, mais 5 ΔT² menos 5t², né, que tinha sobrado aqui. Então, esse 5t² simplifica com esse menos 5t². E olha só que nós temos 10t ΔT mais 5 ΔT² sobre ΔT. Como ΔT é comum nos três termos, podemos simplificá-los. E aí, temos a equação para a velocidade escrita como limite de ΔT tendendo a zero igual a 10t mais 5 ΔT. E aí, basta tomar o limite agora de ΔT tendendo a zero. Né? Quando você fizer ΔT tendendo a zero, esse termo aqui vai a zero, e aí vai sobrar só o 10t.
E nesse caso, podemos escrever a expressão para velocidade como v de t igual a 10t. Tá? E para encontrar o que nós queríamos, né, a velocidade no instante t igual a 2 segundos, né, basta substituir agora no lugar do t o 2. Né? Então nós temos v de t igual a 2, que é igual a 20 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade instantânea, tá, no tempo t igual a 2 para essa partícula que está se deslocando ao longo do eixo x com o tempo, né, escrita nessa forma. Beleza? Então aqui temos como trabalhar com a derivada na forma de limite, né, na forma do ΔT aqui tendendo a zero. Então o que representa isso graficamente? O que a derivada representará isso graficamente? Vamos lá. Então imagina o seguinte, nós temos o eixo vertical que representa o deslocamento, né? Eu estou colocando aqui deslocamento em metros, e o eixo horizontal, né, será representado pelo tempo, t em segundos. Como nós temos a função que é 5t² mais 10, né, então, inicialmente, no tempo t igual a zero, né, como nós temos 5t², então aquele primeiro termo vai ser zero, e como vai sobrar só o 10, então esse aqui vai ser o primeiro ponto do gráfico. Então x de t igual a zero é 10, como está aqui. Beleza? X de t igual a 5, né, vai dar 135. Basta você substituir aqui, ó, o 5 no lugar do t, tá? E fazer essa conta. Então, x de t igual a 5 dá x igual a 135, que nós temos aqui. Né? E como a função é uma parábola, né? Então nós temos uma parábola representada por essa linha azul que vocês estão vendo aqui. Beleza? Desde o tempo t igual a 0 até o tempo t igual a 5. Como vocês viram, e aqui eu vou pedir uma atenção especial nesse caso, a velocidade instantânea ela é escrita como uma variação da posição em relação ao tempo quando no limite ΔT tendendo a zero, né? Centrado num tempo específico de interesse. Se eu pegar e fazer a velocidade média, né, entre a posição do tempo t igual a 0 e no tempo t igual a 5, nós temos essa linha tracejada em azul que representaria essa velocidade média. Tá ok? Como nós vimos antes, né, nos exemplos anteriores. Então nós temos um ΔT igual a 5, como vocês estão vendo aqui, né, um tempo t grande, né, representado por essa velocidade média, representado por essa linha tracejada em azul. Se eu diminuir o intervalo, né, fazer um ΔT igual a 3, reparem então, ΔT igual a 3 é menor. Estou pegando aqui então do tempo igual a 1, inicial igual a 1, até o tempo final igual a 4. Então eu tenho ΔT igual a 3. A velocidade média nesse intervalo de tempo, novamente agora vai ser uma linha agora em vermelho, como vocês estão vendo aqui, tracejada em vermelho, passando por esses dois pontos, né, da nossa função, que era representada por essa em azul. Então a vermelha agora aqui representa a velocidade média, tá, o tempo ΔT igual a 3. Vou diminuir um pouco mais esse intervalo. Agora vou diminuir para o intervalo igual a 1 segundo. Estou pegando aqui o ponto então, de 1,5 até 2,5. Repara aqui, olha só, agora nós temos a velocidade média nesse intervalo menor, né, 1 segundo, a velocidade média representada por essa linha tracejada em preto. Né? Repare então que nós temos essa inclinação aqui, como vocês estão vendo. Né? Então, olha só, nós tínhamos um intervalo grande de tempo, estamos diminuindo, mas nós queremos o limite que ΔT tende a zero. Né? No limite em que ΔT tende a zero, bem aqui nesse ponto de interesse, onde t igual a 2, você tem essa linha agora em verde, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, essa linha verde, que seria então, representaria a velocidade média no instante t igual a 2. No entanto, como queremos encontrar a velocidade no tempo t igual a 2, né? E como vocês viram, nós estamos diminuindo o intervalo de tempo ΔT aqui, ó, primeiro aqui em azul, depois em vermelho, depois em preto, até o ponto 2, né? Nós vamos chamar agora de velocidade instantânea
no tempo t igual a 2, já que o nosso ΔT, que a gente foi diminuindo até ele ser igual a 0. Então agora nós temos a velocidade instantânea no tempo t igual a 2, representado por essa linha verde aqui com essa inclinação, como vocês podem observar aqui. Então a derivada, né, no gráfico, ela é exatamente isso. Ela vai ser a inclinação dessa reta, tá? E um determinado ponto de interesse da nossa função, representada por essa curva em azul. Tá? Então a derivada vai ser essa inclinação da reta verde aqui em um determinado ponto de interesse. Tá, ok? Agora vamos tentar entender como trabalhar com o operador, né, derivada. Então nós temos aqui um operador diferencial, né, temporal, né, d de dt, e nós vamos aplicar isso a um polinômio, né, de expoente n. Tá, ok? Então nós temos aqui t elevado a n. Como que vai ser para trabalhar com o operador diferencial de tempo? Esse n que está no expoente aqui, você vai, como se fosse derrubar ele e multiplicar pelo termo que está acompanhando t. E, quando você faz isso, esse n que está aqui, você vai fazer ele menos 1. Então vai ficar assim, ó. Esse n cai aqui, como você está vendo, e aí você vai escrever n menos 1. Tá certo? Então essa é a regra para usar o operador diferencial. Vamos lá. Temos o nosso v de dt, v de t, né? É d de dt da função x de t. Então a função x de t que nós temos aqui, 5t² mais 10, né? Nós vamos substituir aqui. Então nós temos 5t² mais 10. O 10 que está sozinho aqui é a mesma coisa que você escrever 10 vezes t elevado a 0. Só para facilitar, né, o uso da regra. Tá, ok? Então vamos lá. Esse 2 que está aqui cai e multiplica o termo que está acompanhando, que é o 5. Então 2 vezes 5, 10. Então tem 10t. E como nós temos a regra aqui, é n menos 1. Então é 2 menos 1, que é 1. Que está aqui. T elevado a 1 é t. Aí nós temos o termo 0, então o 0 vem e multiplica o 10. Então, 0 multiplicado por 10 é 0, então já matou esse termo que está aqui. Então ficou, olha só, v de t igual a 10t. Né? Que é exatamente o que nós havíamos encontrado, olha só, quando fizemos a derivada por meio de limite. Ok? Vocês viram como é bem mais simples e mais rápido usar o operador? Eu mostrei para vocês como fazer por limite, porque, né, via de regra, né, você precisa entender, né, de onde vem a regra do operador. Ela vem, né, da definição em termos de limite. Ok? Então tá lá, Vt igual a 10t. Como queremos a velocidade no tempo t igual a 2 segundos, basta substituir o 2 aqui. Então v de t igual a 2 é igual a 20 metros por segundo. Tranquilo? Vamos fazer então mais um exemplo rápido, olha só. Temos agora uma função x de t igual a 2t ao cubo, mais 4t ao quadrado, menos 2t, mais 7. E vocês querem encontrar a velocidade no tempo t igual a 1 segundo. O que a gente vai fazer nesse caso? Vamos aplicar a derivada de x em relação a t, como está aqui. Nosso v de t é igual a d de dt, x de t. Então, esse x de t é essa função aqui, polinomial. Vamos substituir esse polinômio aqui dentro. Está lá, ó, 2t ao cubo mais 4t ao quadrado, menos 2t mais 7. Né? E, para facilitar o uso do operador, vou colocar um t elevado a 0. Né? Qualquer termo aqui elevado a 0 dá 1. Então, agora vamos aplicar a derivada. Né? Vamos aplicar o operador. Então, aplicando esse operador aqui, você vai pegar esse 3 e vai multiplicar o 2, que dá 6. E aí, nós temos 3 menos 1, que dá 2. Então, a derivada desse primeiro termo é 6t². Vai aplicar agora esse operador, né, aplicando a distributiva, aqui. Então, esse 2 multiplica esse 4, que dá 8. E 2 menos 1 é 1. Então, 8t. Esse termo aqui nós temos 1 vezes 2, menos 2. E aí, t elevado a 1 menos 1, 1 menos 1 é 0, então ficou só o 2. E quando você aplica o operador nesse último termo, o 0 multiplica o 7, matou já ficou 0. Tá? Então temos aí 6t² mais 8t menos 2. Essa é a função, né, velocidade. Tá, ok? Como queremos a velocidade no tempo t igual a 1,
onde você tem o t aqui, você substitui 1. Então você vai ter ali 6 mais 8, né, e menos 2, que dá 12 metros por segundo. Então está lá a velocidade instantânea no tempo t igual a 1 dessa partícula percorrendo, né, o eixo x, variando com o tempo dessa forma. Um outro exemplo é agora você querer encontrar uma expressão para velocidade se você tem um gráfico. Imagina que você tem esse gráfico aqui que é representado por essa linha em vermelho, tá? E você quer encontrar a velocidade instantânea no tempo t igual a 2. Tá? No tempo t igual a 2, como que nós vamos encontrar a velocidade instantânea nesse tempo? Bom, a derivada, né, em um gráfico é representado pela inclinação dessa reta em um determinado ponto de interesse nessa curva, né, nesse gráfico. Então, bem nesse ponto aqui, nós temos uma reta que a gente pode traçar assim. Uma vez que nós temos essa reta, vocês podem encontrar agora a velocidade instantânea no tempo t igual a 2 usando a expressão para velocidade média. Basta que você conheça exatamente aqui outros dois pontos qualquer de tempo, né, e consiga encontrar onde, por exemplo, no tempo 1 a partícula está e onde, por exemplo, está no tempo 3, onde ela está. Tá? E aí você tem uma variação de tempo e uma variação de posição. Variação de posição por variação de tempo é a velocidade. Então, a velocidade no tempo t igual a 2 é igual a ΔX por ΔT, né, que vai ser posição final menos posição inicial, 4 menos 2, sobre ΔT. T final menos T inicial, 3 menos 1. Isso dá 1 metro por segundo. Então, a velocidade no tempo t igual a 2 é igual a 1 metro por segundo. Se você tivesse escolhido, por exemplo, no instante t igual a 1, olha só, você teria nesse ponto aqui uma inclinação diferente. Né? Você teria uma inclinação diferente, então você teria uma velocidade diferente. Né? Mas como queremos apenas no tempo t igual a 2, né, nós traçamos essa linha aqui, né, tangente a esse ponto aqui. Ok? Qualquer variação que vocês pegarem aqui para variação de tempo em relação à variação de espaço, em qualquer ponto ao longo dessa linha preta, né, qualquer variação vai dar sempre o mesmo resultado. Tá certo? Para o tempo t igual a 2, claro. E como acho que já devem ter percebido, olha só, como a derivada representa a inclinação, né, dessa reta em um determinado ponto de interesse da sua função, se você tem, por exemplo, uma função caracterizada por essa linha azul, como vocês estão vendo aqui, né, essa aqui seria o gráfico representado de você jogar uma bola, por exemplo, para cima, né, e ela voltar na sua mão, né, na posição inicial. Ou seja, a bola saiu, né, numa posição inicial x igual a 0 e voltou para x igual a 0. Fez isso nesse intervalo de t aqui, né, ΔT. Beleza? Bom, essa linha vermelha aqui representaria então, por exemplo, qual que seria a velocidade no ponto mais alto, né, da trajetória. Quando você jogou a bola para cima, ela subiu, 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 parou e desceu. No ponto mais alto, a velocidade é 0. Né? E como vocês podem observar aqui, ó, a inclinação dessa reta, nesse ponto, é 0 em relação à horizontal. Por isso, dx dt é igual a 0. Né? Se a inclinação é 0, a derivada é 0. Tá? Uma vez que a velocidade lá da bola, né, na parte mais alta, também tem que ser 0. Faz todo sentido, correto? E se você tiver um gráfico como esse aqui, ou seja, com uma constante, né, você não tem nenhuma variação do tempo, ó, em qualquer instante de tempo t, você tem sempre a mesma posição x, né, a inclinação é 0 aqui também, em qualquer ponto que você pegar. Né? Então, se teu x é constante, derivada de constante é igual a 0. Por isso que quando você tem aqui, olha só, um termo numérico para derivar, né, como você tinha aqui o 7 é um valor constante, ele não depende de tempo. Quando a gente deriva ele, olha o que acontece. Dá 0. Né? A gente usou o operador aqui, colocando esse t elevado a 0 para facilitar, né, a operação. Mas sempre que você tiver uma constante,
né? Quando você for aplicar a derivada sobre ele, você já pode zerar direto. E vocês podem fazer isso, né? Como vimos aqui, graficamente, porque a inclinação de qualquer constante é zero. Tá certo? A próxima variável linear de movimento, ela não é muito usada, mas vale a pena ser pelo menos mencionada aqui. É a velocidade escalar média. Essa velocidade escalar média, né, diferente da velocidade média, ela trabalha com a distância total percorrida e não com deslocamento. Tá? Por exemplo, naquele exemplo que você tem a bola que você lança para cima e volta na sua mão, né, o deslocamento zero, já que ela saiu de uma posição inicial e voltou para a mesma posição. Mas ela teve uma distância que ela percorreu, né? Você tem que somar a distância que ela subiu com a distância que ela desceu. Então, repara, são duas grandezas diferentes, né? E são usadas para propósitos diferentes. Tudo bem? Embora essa aqui a gente praticamente não use, mas está aqui mencionada caso vocês tenham algum exercício que pede velocidade escalar média para vocês fazerem. Tá certo? A próxima variável, né, linear de movimento é a aceleração. Tá? E, nesse caso, temos aqui a aceleração média, também aqui representada tanto com esses símbolos aqui, né, como com um A com traço. Tá certo? Ela vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo, né, uma vez que nem sempre a velocidade é constante. Ok? Então, quando isso não acontece, você tem uma aceleração. Então, temos aí a aceleração média ΔV por ΔT. E no sistema internacional, a unidade de medida para aceleração é dada como metros por segundo ao quadrado. Tá? E da mesma forma que nós fizemos para a velocidade, também podemos fazer para a aceleração aqui e encontrar a aceleração instantânea, tá? Que vai ser tomando a expressão para aceleração média, né, ΔV ΔT, tomando o limite de ΔT tendendo a zero. Ou seja, podemos representar com um operador derivada, né, A igual a dV dt. Tá certo? Vamos fazer um exemplo agora para reforçar esses conceitos. Aqui nós temos então o seguinte exemplo. Quando esse Kit O'Neill aqui estabeleceu o recorde para a maior velocidade e o menor tempo decorrido para um dragster, ele alcançou a marca de 631 km por hora em 3,72 segundos. Nesse caso, ele pede qual foi a sua aceleração média. Bom, então, se ele foi de 0 até 631,7 km por hora, nós temos aí a velocidade inicial aqui como 0 e a velocidade final, dada agora em metros por segundo, como 175,4 metros por segundo. Né? Basta usar os fatores de conversão que nós vimos na aula passada. E ele fez isso então no tempo t inicial 0 até t 3,72. Né? Então, a aceleração média, ΔV ΔT, né? O V inicial e o T inicial são zero. Né? Basta substituir os valores numéricos aqui e você tem, olha só, a aceleração como 47,1 metros por segundo ao quadrado. Tá? Para você ter uma ideia do quanto é essa aceleração, podemos fazer isso aqui em termos da aceleração da gravidade. Sabemos que 1g é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, tomando a aceleração que ele deu aqui, né, de 47,1 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser a aceleração em termos da aceleração gravitacional? Né? Resolve essa regra de 3 aqui, você tem que a aceleração média em termos de g é 4,8 g. Ou seja, ele sentiu, né, nesse intervalo de tempo aqui, 4,8 vezes a aceleração da gravidade. Tá? Isso é uma aceleração, né, que ele é considerável. No entanto, olha a letra B. Qual foi a aceleração média desse cara aqui quando alcançou a marca de 117 km por hora em 0,04 segundos? Então, olha só, ele atingiu uma velocidade muito menor, né, do que o cara do dragster. Só que olha o intervalo de tempo desse cara aqui e desse aqui. Né? Esse aqui está bem menor. Então, nesse carro foguete aqui, qual foi a aceleração sentida pelo Eli Bending Jr. aqui? Então, novamente, temos a velocidade inicial é zero, a velocidade em metros por segundo aqui final é 32,5 metros por segundo, né? E temos o tempo aí inicial e t final que isso deu. Então, a aceleração média, ΔV por ΔT, dado por essa expressão, V0 e T0 é igual a zero, substitui esses dois valores numéricos aqui, e você encontra a aceleração, olha só, como 812 metros por segundo ao quadrado. Né?
para encontrar a aceleração em termos da aceleração gravitacional, né, em termos de g, basta resolver essa regra de 3, né? 1g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração que queremos encontrar em termos de g é igual a 812 metros por segundo ao quadrado. Né? Resolvendo essa regra de 3, né, multiplicando cruzado, você tem A igual a 80 g. Olha só a aceleração que esse cara sentiu, 80 vezes a aceleração da gravidade. Então, embora a velocidade que esse cara alcançou foi bem menor, né, ele sofreu a influência de uma aceleração muito maior do que na letra A. Beleza? Tranquilo então, pessoal? Maravilha. Vamos a um outro exemplo aqui. Nesse caso, olha só, a posição de uma partícula é dada por essa função aqui, x igual a 4 menos 27t mais t ao cubo, onde as unidades dos coeficientes são metros, metros por segundo e metros por segundo ao cubo, respectivamente. E o eixo x está mostrado na figura 2.1, que eu vou mostrar ali para vocês mais para frente. Então ele pede para calcular a velocidade e a aceleração dessa partícula, né, que descreve esse comportamento aqui ao longo do tempo. Né? X de t igual a 4 menos 27t mais t ao cubo. Então, para encontrar a velocidade, basta fazer a derivada, né, da função de x em relação ao tempo. v de t é igual a dx de t dt. Então, onde tem x de t, vamos colocar esse polinômio aqui, né, 4 menos 27t mais t ao cubo, e aplicar a derivada. Então, está lá, derivada de uma constante é zero, né? Derivada desse termo aqui, você tem 1 vezes menos 27, então ficou só menos 27, e derivada desse termo você tem o 3, que multiplica aqui, fica 3t, 3 menos 1, que é 2, então 3t ao quadrado. Então, 3t quadrado menos 27. Essa aqui é a expressão para a velocidade. E para encontrar a aceleração, basta derivar a velocidade em relação ao tempo. A de t, né, é dv dt. Então, onde você tem aqui a velocidade, você vai substituir essa função aqui, né, que é esse polinômio. Temos então d de dt, 3t quadrado menos 27. Então, a derivada desse termo vai ser esse 2 multiplica o 3, que é 6, 2 menos 1, então 6t. E derivada de uma constante, né, no valor numérico é constante, 0. Então, a aceleração é igual a 6t. Em algum instante v igual a 0? Bom, para saber se em algum instante v igual a 0, basta fazer a velocidade aqui igual a 0 e isolar o t. Né? Então, v igual a 0, que é igual a 3t quadrado menos 27. E vamos isolar o t nessa equação. Passo o 27 para o outro lado da igualdade, 3t quadrado é igual a 27. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, 27 por 3 é 9. E aí, faz a raiz dos dois lados. T igual a 3 segundos. Então, no instante t igual a 3, a velocidade é igual a 0. E, na letra C, descreva o movimento da partícula para t igual e maior que 0. Então, está lá. No tempo t igual a 0, olha só o que nós temos. Essas são as funções da posição, né, variando com o tempo, da velocidade da partícula e da aceleração. Tá? Então, no tempo t igual a 0, onde tem t vai ser igual a 0 aqui. Então, esse termo aqui vai ser 0, esse termo aqui vai ser 0. Então, x vai ser igual a 4 metros. Tá? A velocidade, no tempo t igual a 0, você vai substituir o 0 aqui. Então, v de t igual a 0, esse termo morreu, menos 27 metros por segundo. E a aceleração, onde tem tempo, você vai botar 0. Então, aqui vai ser 0. A aceleração no tempo t igual a 0 é 0. Isso, então, agora, uma figura que eu falei para vocês que ia mostrar aqui, é essa aqui. Ó. Então, nós temos o nosso eixo horizontal, né? Para o nosso referencial aqui é o eixo x, que é dado em metros. Então, aqui está a origem do nosso referencial. No tempo t igual a 0, né, a partícula está na posição 4. Ela está nessa posição 4. E olha só, a velocidade é menos 27 metros por segundo. Ou seja, ela está apontando no sentido negativo do eixo x. Por isso, nós temos a velocidade apontando para a esquerda aqui. Tá certo? Agora, vamos pegar um tempo de um t subsequente. Né? Um intervalo entre 0 e 3. Tá? Por exemplo, 2 segundos. Basta substituir, então, agora, nessas três equações aqui,
onde tem t vai ser substituído por 2. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. E aí, olha o que nós encontramos. O x de t igual a 2 é igual a menos 42 metros, o v de t igual a 2 é menos 15 metros por segundo, né? E a aceleração t igual a 2 é 12 metros por segundo. Então, de cara, olha só o que mudou. Vocês viram, vocês tinham uma velocidade de menos 27, e agora nós temos uma velocidade de menos 15. O que está acontecendo? A velocidade está variando. E de menos 27 para menos 15, ela desacelerou, né? Agora nós temos uma aceleração, mas a aceleração está 12 metros por segundo ao quadrado, positivo. Novamente nós temos nosso referencial aqui com o eixo horizontal x, dado em metros, né? E nossa posição no tempo t igual a 2 é menos 42, que nós estamos representando aqui, nesse ponto. Tá? Velocidade nós estamos escrevendo em preto e aceleração nós vamos escrever em azul. Então, velocidade é menos 15 metros por segundo, menos, então está no sentido negativo do eixo x, como representado aqui por essa flecha em preto. E a aceleração é positiva, então está representada por essa flecha em azul do lado direito. Agora, vou pedir para vocês uma atenção especial nisso que eu vou falar. O que representa uma desaceleração não é o sinal da aceleração. Tá? Como vocês podem ver, a aceleração ela está positiva, está no sentido positivo. A velocidade está no sentido negativo. O que vai representar a desaceleração é essa diferença de sentido entre a aceleração e a velocidade. Se elas estiverem em mesma direção em sentidos opostos, você tem uma partícula que está desacelerando. Se as duas flechinhas estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, seja para o negativo ou para o positivo, a partícula está acelerada. Beleza? Agora vamos ver o que acontece no instante t igual a 3. Temos aqui as equações de novo, x de t, v de t e a de t. E no instante t igual a 3, basta substituir onde tem t aqui por 3. Então, nosso x de t igual a 3 dá menos 50 metros. Nossa velocidade, nós tínhamos visto que no tempo t igual a 3, a velocidade era igual a 0. Basta substituir t igual a 3 aqui e comprovar. E a aceleração no tempo t igual a 3 é 18 metros por segundo ao quadrado. Temos nosso referencial novamente aqui, representado por esse eixo horizontal, x dado em metros. Então, no ponto x igual a 3, está aqui a partícula na posição menos 50 metros. A velocidade é igual a 0 e a aceleração 18 metros por segundo ao quadrado. Então, temos uma flecha aqui representada em azul no sentido positivo do eixo x, ou seja, para a direita. E num tempo t maior que 3, vamos pegar, por exemplo, um tempo t igual a 4 segundos. Nesse caso, x de t igual a 4 vai dar menos 40 metros. Nosso v de t igual a 4 é mais 21 metros por segundo. E a aceleração no tempo t igual a 4 é 24 metros por segundo ao quadrado. Repara que agora, olha só, a partícula estava aqui em menos 50 e no tempo t igual a 4 ela foi para menos 40. Ou seja, a partícula veio e começou a voltar. Agora ela voltou aqui, ela chegou no menos 50 e está voltando para o menos 40. Tá? Então nós temos, olha só, agora a velocidade está positiva, mais 21, estamos representando pela V aqui em preto, com a flecha em preto, o sentido positivo do eixo x, e a aceleração também. Só que agora a gente representa em azul aqui, o sentido positivo do eixo x. As duas, aceleração e velocidade, na mesma direção, no mesmo sentido, essas duas grandezas, se elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, podemos dizer que a partícula está acelerada. Se essas duas flechas aqui estivessem apontando para o sentido negativo, também elas estariam aceleradas, só que estaria se locomovendo para o sentido negativo. Então tá lá, pessoal, temos aí a representação do movimento em vários instantes de tempo nesse problema. Bom, como vocês viram, a gente fez aí alguns exemplos do livro aí. Eu pediria que vocês fizessem os demais, e ficamos por aqui. Até a próxima.